Boa tarde a todos. Declaro aberta a 75ª sessão ordinária do terceiro período da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto bíblico. Boa tarde a todos. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Mateus capítulo 5, versículo 6. Em discussão, a ata do dia 11 de novembro de 2019. Não havendo divergência entre os senhores vereadores, considerar-se-á aprovada a ata. Como assim está, então? Aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes recebidos. Mensagem número 0063/2019, autoria Marcelo Elias Roque, que declara de utilidade pública a Associação da Paz. Mensagem número 0064/2019, autoria Marcelo Elias Roque, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paranaguá, APAI. Mensagem número 0065/2019, autoria Marcelo Elias Roque, que declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, APMF, da Escola Estadual Cidália Rebelo Gomes. PL, protocolado sobre o número 3508/2019, autoria Adriano Ramos, que autoriza o programa Farmácia Solidária e da outras providências. PL, protocolado sobre o número 3527/2019, autoria Carlos Fangueiro, que institui o programa de prevenção do abuso e importunação sexual em transportes públicos, coletivos, no município de Paranaguá e da outras providências. PL, protocolado sobre o número 3528/2019, autoria João Mendes Filho, que autoriza o Poder Executivo a denominar de Raquel Guimarães do Nascimento Viana a uma rua, logradouro ou edifício público em nosso município. Projeto de resolução, protocolada sobre o número 3539/2019, autoria Mesa Diretora 2019/2020, que acrescenta a linha G ao artigo 3º, altera o parágrafo 2º do artigo 3º e acrescenta artigo 12b a resolução número 393 de 20 de dezembro de 2013, reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Paranaguá. Projeto de resolução, protocolado sobre o número 3540/2019, autoria Mesa Diretora 2019/2020, que acrescenta o artigo 74A e seguintes à resolução número 243 de 20 de dezembro de 1991, regimento interno. Projeto de decreto legislativo, protocolado sobre o número 3525/2019, autoria Sargento Orley, que concessão do título de honra ao mérito da empresa Catalina e Terminais Marítimos. Emenda, protocolada sobre o número 3385/2019, do PL número 5430/2019, autoria Edu. Emenda, protocolada sobre o número 3386/2019, do PL número 5430/2019, autoria Edu. Requerimento, protocolado sobre o número 3494/2019, autoria Luizinho Maranhão, que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do regimento interno, solicita que seja lido em plenário e lavrado nos anais dessa Casa de Leis, voto de pesar à família da senhora Afife Borges Gebran, em virtude do falecimento ocorrido no dia 8 de novembro de 2019. Requerimento, protocolado sobre o número 3504/2019, autoria Nilo Monteiro, que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º do regimento interno, após ouvido e aprovado pelo plenário, que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal Marcelo Elias Roque
e a senhora secretária municipal de assistência social Gisele Cristina da Silva. Quais foram os projetos realizados pelo Conselho Municipal da Juventude no ano de 2019? Destarte, qual a programação e cronograma para os projetos no próximo ano de 2020? Mediante essas informações, solicitamos a essa Secretaria a relação de toda a diretoria do Conselho Municipal de Juventude, bem toda a relação de seus respectivos representantes. Requerimento. Protocolado sobre o número 3526/2019, autoria Sandra do Dorinho, que os vereadores que o presente subscrevem com base no artigo 128 e 189 do Regimento Interno, respectivamente requerem, ouvido o plenário, regime de urgência especial e a dispensa da redação final para o PL número. PL que declara de utilidade pública a paróquia Nossa Senhora da Paz, Igreja da Paz. Requerimento. Protocolado sobre o número 3529/2019, autoria João Mendes Filho, que o vereador que o presente subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, solicita a leitura em plenário de voto de pesar à família da senhora Afife Borges Gebran. Está repetido isso aqui. Requeiro também que esse voto de pesar seja levado ao conhecimento dos seus familiares. Então, são dois requerimentos distintos. Requerimento. Protocolado sobre o número 3530/2019, autoria Adriano Ramos, que o vereador que o presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, após ouvido o plenário, seja expedido pedido de informações ao diretor-geral da CAGEPAR, o senhor Gabriel Antunes. Solicita a cópia de todos os termos aditivos firmados entre o Poder Executivo e a empresa Saneamento, desde o início da concessão até o último firmado entre o prefeito Marcelo Roque e a Paranaguá Saneamento. Requerimento. Protocolado sobre o número 3541/2019, autoria Mesa Diretora 2019/2020, que os vereadores que o presente subscrevem com base no artigo 128 e 189 do Regimento Interno, respectivamente requerem, ouvido o plenário, regime de urgência especial e a dispensa da redação final para os projetos de resolução que acrescenta o artigo 74A e seguintes à resolução número 243 de 20 de dezembro de 1991, Regimento Interno, e acrescenta a linha G ao artigo 3º, altera o parágrafo 2º do artigo 3º e acrescenta artigo 12 à resolução número 393 de 20 de dezembro de 2013, reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Paranaguá. Senhor presidente, não há mais requerimento a serem lidos, solicito que sejam dadas como lidas as indicações. Coloco para apreciação do plenário a solicitação do primeiro secretário para a dispensa da leitura das indicações. Não havendo divergência dos senhores vereadores com relação ao pedido, considera-se aprovada a solicitação do primeiro secretário. Então, aprovado a solicitação do primeiro secretário, já comunicando ao plenário que não há oradores inscritos. Sendo assim, passamos direto para a ordem do dia. Existem vários requerimentos para regime especial de votação e dispensa da redação final. Então, eu coloco para apreciação do plenário que nós possamos votar em bloco algum desses pedidos. Primeiramente, eu coloco para apreciação do plenário que nós votemos os itens 1, 7, 10, 12 e 14 da pauta de hoje, uma vez que todos esses 5 requerimentos tratam de solicitação de votação em regime de urgência especial e dispensa da redação final, sendo que existem solicitações do vereador Ratinho Miguel, da mesa diretora e do Poder Executivo. Em discussão, a proposição da mesa da votação em bloco dos itens 1, 7, 10, 12 e 14 da pauta de hoje. Em discussão, em votação, vereador Tucano. Vereador Adriano Ramos, não está ainda presente. Alex Alves.
Nagel, Carlos Fangueiro. Edu, ausente Fábio Santos. Nóbrega, Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias. Luizinho Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Sandra Dodorinho. Tiago Cutz. Valdecir Lemes, nosso amigo Jacaré, que foi empossado na tarde de hoje, assume hoje seu mandato de vereador, cumprindo o papel no lugar do vereador licenciado Ratinho Miguel, que pediu licença por 60 dias. Vereador Edu. Favorável também. Então, aprovada por unanimidade a solicitação na mesa da votação em bloco, coloco agora em discussão os regimes em si, ou seja, os itens, todos essas cinco solicitações para votação em bloco, que são as matérias do item 1, 7, 10, 12 e 14. Em discussão, a votação dos regimes. Em votação, Tucano. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel. Fangueiro. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias da Neg. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Sandra Dodorinho. Tiago Cutz. Valdecir Lemes Jacaré. Então tá, aprovado também as solicitações dos regimes de urgência especial, de todas as 5 matérias. Eu coloco agora para apreciação do plenário que sejam votados em bloco. Eu imaginei que já tinha aparecido, como não tem ainda, eu suspendo a sessão por alguns minutos para que seja dado parecer nas matérias que serão discutidas e votadas na sequência.
Mas eu não... Ah, mas é que tá. Mas é porque os dois tá sozinho, você não estava no bloco mesmo. A emenda veio embaixo. Precisa conversar com ele. Só conversar com ele antes. Você... Não. Quais foram os três que o prefeito mandou? Aqui, ó. Marcelo Roque, item 11. Item 13. Tem 11, 13 e 15. 11, 13 e 15. Eu vou pedir em bloco, tá? Eu vou pedir, tá? Você pesa, mas tá aqui. Tá. Beleza. Não, ótimo. E o 8, 9, o 8, então aqui, ó. Aqui, isso aqui já foi votado. Que vai ser... Então. Não, mas falta pegar as assinaturas. Já pegaram as assinaturas? Já? Sim. Então tá. Retornando à sessão e com o parecer favorável dos projetos de lei já exarados pelas comissões, nós iremos colocar em votação as matérias. A primeira matéria a ser colocada para discutir é o item 2 da pauta, que irá ser discutido e votado de maneira isolada, por ser um projeto de decreto legislativo, que concede o título de cidadão honorário do município de Paranaguá ao senhor Luiz Fernando Garcia da Silva. Eu coloco em discussão o item 2 da pauta. Para discutir, presidente. Pois não? Presidente, requerimento de título de cidadão honorário a Luiz Fernando Garcia da Silva. Esta Casa Legislativa tem muito orgulho e honra em poder homenagear pessoas que contribuem para o desenvolvimento econômico da nossa região, dedicando empenho e esforço para atingir este objetivo. E o senhor Luiz Fernando Garcia da Silva, atual presidente da APA, nascido em Santos, região litorânea do estado de São Paulo, possui todos os requisitos necessários para receber a honraria aqui proposta. Luiz Fernando Garcia da Silva é um jovem atuante e que carrega com si grandes responsabilidades de levar e elevar o nome da nossa cidade, que possui um dos portos mais importantes da América Latina, símbolo de eficiência e trabalho. Quando desenhamos essa honraria para o senhor Luiz Fernando, mesmo em sua juventude, vimos que nesse início de processo de direção da autarquia APA, foi buscado muito no seu currículo a sua capacidade. E vimos que ele já trabalhou anteriormente em Paranaguá, já teve um histórico muito positivo, foi para Santos para o comando de um dos principais terminais portuários em Santos e voltou como presidente da APA de Paranaguá, tendo em vista o governador Ratinho Júnior buscar muito no seu histórico de direção pessoas com currículos apurados e conhecedores da causa. Então, em conversa com o seu Luiz Fernando, falei para ele que buscaríamos a honraria e o mesmo se sentiu lisonjeado, até porque no seu início de trabalho já vem mostrando que o seu conjunto da obra, Estado e município, vem dando certo. Há um mês atrás, liberaram
é algo em torno de 25 milhões de reais de pagamentos de alvarás, pagamentos que estavam aí atrasados há algum tempo, e essa intenção do governador, bem como da direção da APA, bem como do município, que busca receber, busca estar harmônico com o Porto de Paranaguá, nos traz hoje a felicidade de postular essa honraria. Peço o apoio dos nobres pares para essa honraria. Ainda em discussão? Discutir, presidente. Pois não, vereador. Em discussão. Para discutir, senhor presidente, Em discussão. eu gostaria de parabenizar a proposição do vereador Nilo, um superintendente, aliás, um presidente de uma empresa pública que está há apenas 9 meses e que muito já fez por nossa cidade, diante do que os outros deveriam ter feito. Essa é uma demonstração do Nilo de grandeza. Ele que foi sempre aliado da ex-governadora Cida Borghetti. Isso é bonito de ver as pessoas que têm posição e companheirismo. E muitas das coisas que poderiam ter sido feitas, tanto por Beto Richa como pela Cida Borghetti, não foram feitas. Inclusive, esse pagamento aí, do alvará, né? O alvará do parcelamento. Então, parabenizar o governo Ratinho Júnior, a administração dos portos, também muitas coisas que tentamos conseguir nas 2 gestões anteriores, inclusive o vereador Nilo nos ajudou numa reunião, para os trabalhadores portuários, não conseguimos absolutamente nada. Já nessa gestão do Luiz Fernando e do governador Ratinho Júnior, muitas coisas já foram atendidas para os portuários. Então, parabenizar esse motivo de grandeza e favorável, presidente. Ainda em discussão. Não havendo mais vereadores para discutir, coloco a matéria em votação. Vereador Adilson Soares Ela, o Tucano. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel. Fangueiro. É justificativa de voto, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa tarde a todos os presentes. Vereador Nilo, eu também quero entrar em consonância com a sua ideia, da boa ideia que teve de outorgar título de cidadão honorário a essa pessoa que está aqui há tão pouco tempo entre nós, mas já tem feito muita coisa em relação às suas atividades, que não é fácil, uma atuação complexa, mas só pelo simples fato de ter ressarcido, conseguido o município, os 25 milhões que foi ressarcido para os cofres públicos, se interessar pelas obras que a Ecovia ficou de fazer até agora não fez, ele está intervindo junto a isso para que esse projeto possa ser concretizado. Então é mais do que louvável. Apesar de ser uma pessoa que está há pouco tempo, como eu falei na sua sala, já exerceu outras atividades, já deu para a gente testar a sua capacidade e o interesse que tem pela nossa cidade. Então fazemos votos que daqui para frente ele esteja imbuído das coisas da nossa cidade e possa, com o seu trabalho, contribuir para a expansão da nossa cidade através do porto. Então o meu voto é favorável. Vereador Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias Daneg. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Pois não. Senhor presidente, vereador Nilo, também, o qual essa proposição muito importante. Quero parabenizá-lo, visto que, como presidente da Comissão dos Portos, nas reuniões ao qual participamos junto com o... esqueci o nome dele. Fernando, vou chamá-lo de Fernando, né? Ele é uma pessoa muito promissora, ele tem uma dinâmica de serviço que deveria, como o vereador Luizinho Maranhão citou, já deveriam ter feito outros que passaram pelo Porto de Paranaguá deveriam ter essa. Então nós vemos aí constantes mudanças, avanços para Paranaguá. Eu creio que a Bento Rocha já está sendo algo assim que já vem sendo melhor com ele. Agora esse projeto da Ayrton Senna também está dando um gasto para que apurando, para que as coisas realmente aconteçam para Paranaguá. Então eu vejo assim com bons olhos
essa sua petição e que seja aprovado. Vereadora Sandra Dodorinho. Tiago Cutz. Valdeci Lemes Jacaré. Favorável também. Aprovada por unanimidade a proposição que concede o título de cidadão honorário do município de Paranaguá ao senhor Luiz Fernando Garcia da Silva. Agora, a mesa propõe que seja votado em bloco as matérias número 3, 4, 5 e 6 da pauta, que dizem que são as seguintes. Do item 3 é o projeto de lei 5348, autoria do vereador Nilo, que dispõe sobre a regulamentação e funcionamento dos escritórios virtuais, business centers, coworking e assemelhados no âmbito do município de Paranaguá e da outras providências. O 4 institui no âmbito do município de Paranaguá o Dia do Karatê. O 5 declara como patrimônio imaterial, cultural e intangível do município de Paranaguá a Sociedade Rio Branco Esporte Clube, o Leão da Estradinha. E 6, que inclui inciso no artigo 1º da Lei 3856, de 14 de outubro de 2019. Então, eu coloco para apreciação do plenário a votação em bloco dos itens 2, 3, 4, 5 e 6. Em discussão, a solicitação da mesa. Em votação. Vereador Tucano. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel. Carlos Fangueiro. Edu, Fábio Santos, Nóbrega, Gilson Marcondes, Jaime da Saúde, João Mendes, Josias, Luiz Maranhão, Nilo Monteiro, Sargento Orley, Sandra Dodorinho, Tiago Cutz, Valdecir Lemes do Jacaré. Aprovada a solicitação na mesa para votação em bloco dos itens 3, 4, 5 e 6 da pauta. Aprovada a votação em bloco, coloco agora as matérias para discussão e posterior votação. Em discussão. Para discutir, presidente. Pois não, vereador. Projeto de Lei 5348 de 2009. Coworking, escritório em casa. O coworking é um sistema de trabalho que redimensiona o conceito de home office, escritório em casa. Em lugar de investir em salas comerciais ou escritórios em casa, os mais diversos profissionais utilizam um mesmo espaço por demanda. O funcionamento é muito simples. O cliente contrata o que precisa entre uma série de opções que podem ser a locação de uma sala de reuniões com um telão para a apresentação de um produto ou relatório, salas de treinamento para um certo período, serviços de office boy, de secretariado, entre outras possibilidades. Essa prática americana já faz parte no Brasil em nosso cotidiano desde os anos 70. Dentre os inúmeros clientes de escritórios virtuais, podemos citar advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, representantes comerciais, entre outros. A regulamentação uniforme do setor traria um impacto positivo na economia, na geração de empregos diretos e indiretos, na arrecadação de impostos e na maior eficiência na fiscalização tributária. As atividades em um escritório virtual geram uma economia de 70% se comparados aos escritórios convencionais, o que possibilita uma maior abertura de empresas e, consequentemente, maior arrecadação, emprego, recolhimento de impostos, gerando um aumento de arrecadação tributária para o município. Fomos procurados por alguns escritórios de contabilidade, onde já existem hoje a situação do coworking. Cito o escritório Skrillex, do meu amigo Luizinho, e o Eduardo, o Luizinho, a Lilian, falaram: Nilo, nós temos aproximadamente hoje aqui, somente na Skrillex, vereador Edu, eles têm aproximadamente 40 empresas lá, no estilo coworking. 40 empresas, agenciador de cargas, assuntos comerciais, que fazem a parte de vendas. Então, a pessoa está lá no Rio de Janeiro, precisa de uma demanda de Paranaguá, por uma demanda específica. Vai num escritório de contabilidade, pede para abrir o seu alvará, a sua MEI ali direto, com a BITS, com toda a parte estrutural, abre-se ali, o empresário vem, uma vez por semana, uma vez por mês,
da sua contrapartida, da sua venda, da sua comercialização, e com isso gera o ISS, gera receita para o município e não perde, não perde o seu negócio. Com isso, acaba acrescentando a receita do município. Então, o que faltava para isso ser legalizado? Faltava uma lei. A lei já existe em grandes centros. Paranaguá não tinha essa lei, com uma gama portuária enorme, onde o coworking irá, sim, movimentar e melhorar essa demanda. Então, peço o apoio dos nobres pares. Segundo projeto de lei 5416 de 2019, o Dia do Karatê. O Karatê começou a ser ensinado em Paranaguá na década de 80, e um dos pioneiros foi o professor de faixa preta, quinto dan, senhor Aníbal de Jesus Severo. O objetivo principal desta arte é preparar o jovem e a criança para a sociedade, adquire responsabilidade e disciplina, ou seja, influenciando no bom comportamento em casa, na escola e em outros ambientes sociais. É uma das artes muito importantes e faz o cidadão mudar de vida. O karatê é uma arte que ajuda no pensamento, no modo de agir. Nessa atuada, o apoio e o incentivo a qualquer tipo de esporte e arte tem que ser valorizado. A intenção dessa PL é fomentar o esporte, a arte e a cultura da nossa região. Em conversa com o professor Aníbal hoje, o mestre, ele me comentou o seguinte, ele falou: Bessinilo, eu estou há tanto tempo ensinando a disciplina do karatê, viajarei essa semana para fora do país, eu e mais um outro professor, para poder me aperfeiçoar, que eu gostaria muito de um projeto ousado. Gostaria de repassar o karatê nas praças para a maior idade. Algo que tem acontecido nos grandes centros também. Então, conte comigo com esse projeto, quero que em 2020 aconteça isso. Então, com o Dia do Karatê, podemos fomentar também esse esporte. PL 5442 de 2019. Esse é do vereador Ratinho Júnior. O vereador Ratinho Júnior declara como patrimônio imaterial, cultural e intangível no município de Paranaguá, Rio Branco Esporte Clube, o Leão da Estradinha. Ratinho. Vereador Ratinho. Posso continuar? Ratinho Miguel. Posso continuar? Vereador Ratinho Miguel. Licenciado. Solicito aprovação aos nobres pares para que por gentileza, vamos acompanhar o vereador. Posso voltar? Pode voltar, vereador. PL 5442 de 2019. Autor, vereador Ratinho Miguel. A história do Rio Branco Esporte Clube começa em 12 de outubro de 1913. Solicito a aprovação aos nobres pares para que possamos homenagear o nosso time de coração parnanguara, o Rio Branco Esporte Clube, o famoso Rio Branco. Faz parte da história da nossa cidade e merece todo o reconhecimento, gratidão e, por conseguinte, é digno de toda a homenagem que esta casa merece a dar. Foi jogador do Rio Branco e hoje postula esta homenagem. Peço também o apoio dos nobres pares. Por último, presidente, projeto de lei, uma emenda no projeto de lei 5445, 2019, que inclui o parágrafo único, artigo 1º da lei 3856, de 10 de 2019, Congresso de Missões, onde que no seu parágrafo só pede para incluir: este evento é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Paranaguá. Este evento teve início em 2004 pela Igreja Assembleia de Deus. Nada mais justo deixar registrado na referida lei esse importante relato histórico que prevalecerá por muitas gerações. O que acontece? Os pastores da Assembleia, quando nós demos a patrimônio imaterial ao Congresso de Missões, pediram que em uma mensagem constasse que a Assembleia de Deus foi quem começou e quem mantém o Congresso de Missões. Então, é importante que se inclua esse parágrafo para salvaguardar a história do Congresso de Missões. Peço o apoio dos nobres pares nesses 4 projetos de lei. Ok, ainda em discussão? Presidente. Pois não, vereador. Oi? Pois não? Senhor presidente, a todos que acompanham a sessão da Câmara, meu boa tarde. Vereador, quanto ao seu projeto de lei, falando dos coworks aqui, dos home office,
E até ficou meio confuso ali na questão dos escritórios virtuais ali, das startups também. Porque os coworkers com as startups é que fornecem vários serviços no mesmo local. Vendo que o governo federal vem fazendo uma série de mudanças e medidas provisórias, segundo o seu relato aqui, e o da dificuldade que os escritórios virtuais têm para conseguir se estabelecer e até na hora de gerarem aqui os tributos ou suas notas fiscais, fica complicadíssimo. Até as empresas físicas hoje têm uma dificuldade de meses para conseguir se estabelecer e conseguir o seu CNPJ aqui em Paranaguá. Eu espero que uma medida dessa traga realmente evolução nessa parte fiscal do município, digamos, de liberação de CNPJ também, tanto para os virtuais quanto para os físicos. E eu gostaria que a prefeitura pegasse também essa ideia dos escritórios virtuais e fizesse o fomento disso, né? A regulamentação é válida, ótimo, o município tem que arrecadar, mas o incentivo para que essas empresas venham a investir em Paranaguá, que o fomento desse tipo de trabalho seja ainda maior aqui em Paranaguá, até porque nós temos aqui empresas de ensino que fazem fomento principalmente na área de tecnologia. Então, tomara que essa lei ganhe mais peso perante a prefeitura e traga o incentivo para mais investimentos nessa área. Ainda em discussão? Não havendo mais vereadores para discutir, coloco as matérias em votação em bloco, deixando de maneira bem transparente, lembrando nossos pares que as matérias serão votadas em bloco e fazem parte desse bloco os itens 3, 4, 5 e 6 da pauta. Em votação, vereador Tucano. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel Fangueiro. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias Daneg. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Apenas para justificar esse último aí, vereador Nilo, 3856, eu também fui procurado por alguns pastores e eles me cobraram também isso aí. Converse com o vereador Nilo, até por falta de tempo, a gente às vezes, né? Mas eles cobraram esse projeto de lei de 3856, mas eu fico feliz que você já fez o que foi solicitado. Favorável. Sandra Dodorinho. Tiago Cutz. Valdecir Lemes do Jacaré. Aprovado por unanimidade. As matérias que foram votadas em bloco. A mesa vai estar apresentando 2 projetos de resolução que fazem parte dos itens 8 e 9 da pauta. Como são 2 matérias que praticamente tratam do mesmo assunto, eu coloco para a deliberação do plenário a votação dessas 2 matérias em bloco, ou seja, os itens 8 e 9 da pauta. Em discussão, a solicitação da mesa para que seja votado em bloco os itens 8 e 9 da pauta. Em votação, vereador Tucano, Adriano Ramos, Alex Alves, Nagel, Fangueiro, Edu, Fábio Santos, Nóbrega, Gilson Marcondes, ausente, Jaime da Saúde, João Mendes, Josias Daneg, Luiz Maranhão, Nilo Monteiro, Sargento Orley, Sandra Dodorinho, Tiago Cutz, Valdecir Lemes do Jacaré. Então, aprovada a solicitação de votação das 2 matérias em bloco, eu coloco ambas as matérias para serem discutidas agora, os itens 8 e 9 da pauta. Até para a mesa vai se manifestar ainda com relação a essa matéria desde já,
Mas, para fins de esclarecer ao próprio público presente, essas duas matérias tratam da criação da Procuradoria Especial da Mulher. Então, eu vou ler aqui só a justificativa para que todos saibamos, né, do que está sendo tratado aqui, uma vez que aqui só se fala em resolução, em números e artigos, é interessante que dê mais cristalinidade. A justificativa do projeto é o seguinte: o projeto da resolução em tela visa criar, no âmbito da Câmara Municipal de Paranaguá, uma procuradoria temática para discutir e alavancar políticas de gênero no Legislativo Municipal. Propomos a implantação da Procuradoria Especial da Mulher com o objetivo de proteger os direitos das mulheres paranaguaras, especialmente contra a violência e a discriminação. A fim de contextualizar a proposição, elucidamos que a Procuradoria Especial da Mulher foi instituída inicialmente na Câmara dos Deputados em Brasília e está se disseminando por todo o país, sendo implantada em várias assembleias legislativas e cidades do Paraná e de outros estados. Sabe-se que, embora mais da metade da população brasileira e mais de 52% do eleitorado nacional sejam compostos por mulheres, o índice de representação política ainda está longe de ser o ideal. Um exemplo claro é o da nossa Câmara Municipal de Paranaguá, em que a representatividade das mulheres é composta por apenas uma vereadora de 19 vereadores eleitos. A Procuradoria Especial da Mulher objetiva também mudar este cenário em nossa cidade, lutando para garantir o espaço de mais mulheres na política. No que se refere à questão social, a Procuradoria vai à frente, pois poderá participar ativamente do combate à violência e à discriminação contra a mulher, fazendo ecoar as vozes dos parlamentares contra todo tipo de violência, seja ela física, moral e psicológica, bem como apoiando a realização de campanhas educativas e antidiscriminatórias e fiscalizando a implantação de projetos e programas em Paranaguá em favor das mulheres. Por fim, é importante destacar que a criação da Procuradoria Especial da Mulher, nesta Casa Legislativa, é apenas um passo em prol da defesa das mulheres em nossa cidade, e um projeto de grande relevância aos interesses da sociedade. Desta forma, a mesa pede o apoio dos nobres pares. Então, coloco o projeto em discussão. Os dois projetos em bloco, os itens 8 e 9 da pauta. Em votação, vereador Tucano. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel. Fangueiro. Justificativa de voto. Pois não, vereador. Uma proposição adequada para a função e para a demanda de assuntos relacionados à mulher. Então, faço voto que quando ser constituída essa procuradoria, realmente possa dar auxílio e orientação aos vereadores, porque são tantas as causas relacionadas com a mulher, devem ter o nosso respeito e a consideração pelas causas que nos são apresentadas, e muitas vezes não se tem conhecimento jurídico da causa em relação aos efeitos que ela produz. Então, eu gostaria que realmente, se criando essa procuradoria, tivesse um apoio, né, pelos vereadores dessa procuradoria, e que se pudesse trazer a essa casa maiores reivindicações, maiores incentivos ao direito da mulher, inclusive proporcionando, dentro dos órgãos públicos, das instituições escolares, orientações através de palestras pelo direito da mulher na sociedade. Então, meu voto é favorável. Edu. Favorável. Fábio Santos. Favorável. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias Daneg. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Sandra Dodorinha. Tiago Cutz. Valdecir Lemes, o Jacaré. Favorável. Aprovada por unanimidade a matéria também. As duas matérias, na verdade, né? Continuando com as votações, foram votados agora os itens 8 e 9 da pauta, aprovada por unanimidade. A mesa tem três matérias. Tem três matérias aqui que são oriundas do Poder Executivo. Eu gostaria de saber se a liderança do Executivo não gostaria de se manifestar para a colocação dessas matérias em bloco.
gostaria de solicitar, senhor presidente, com a aquiescência dos demais vereadores, o encaminhamento em bloco dos itens 11, 13 e 15. Foi solicitada pelo vereador Edu, que faz parte da que exerce a liderança do Poder Executivo, a votação em bloco dos itens 11, 13 e 15. O item 11 tem o seguinte tema: declara de utilidade pública a Associação da Paz. O 13, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E, por último, a 15, declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários APMF da Escola Estadual Cidália Rebelo Gomes. Eu coloco em discussão, para o plenário discutir, a solicitação do líder do governo para que essas votações dessas 3 matérias sejam feitas em bloco. Em discussão. Em votação. Vereador Tucano. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel. Carlos Fangueiro. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes Filho. Josias Daneg. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Sandra Dodorinho. Tiago Cutz. Valdecir Lemes Jacaré. Favorável também. Então, aprovado então pelo plenário a votação das 3 matérias em bloco. Aprovado, imediatamente então já colocamos para discutir as 3 matérias que serão discutidas e votadas em bloco. Em discussão, as 3 matérias. Discutindo, senhor presidente, e apenas para esclarecer aos presentes, aos colegas vereadores também, como todos podem notar, a 11 versa sobre a declara utilidade pública a Associação da Paz, o item 13 declara utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paranaguá, a PAI, e o 15 versa declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Estadual Cidália Rebelo Gomes. O Executivo encaminha dessa forma até rápida, devido ao prazo exíguo que ele tem, as associações, de promoverem a regularização dessas... nós faremos a regularização para que eles possam promover ações inerentes a cada uma delas, tanto a Associação da Paz, a Associação de Amigos, a PAI, e bem como a Escola Cidália Rebelo Gomes. Então, diante disso, nós pedimos o voto favorável dos colegas vereadores para que as entidades se habilitem, possam estar de forma regular, habilitadas e promoverem as suas ações, cada uma delas. Ainda em discussão? Não havendo mais vereadores para discutir, coloco as matérias em votação, enfatizando novamente que serão votadas em bloco as 3 matérias oriundas do Poder Executivo. Em votação, vereador Tucano. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel. Fangueiro. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias Daneg. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Sandra Dodorinho. Tiago Cutz. Valdecir Jacaré. Aprovada por unanimidade as matérias oriundas do Poder Executivo. Constam na pauta do dia de hoje, nos itens 16, 17, 18, 19 e 20, 5 matérias que versam sobre os seguintes assuntos: declara de utilidade pública a Associação de... Não. É o item 16, 17, 18 e 19, né? 16 ao 20 da pauta são matérias que só vão tratar da redação final. Mas, para que fique claro, o item 16 traz tem o seguinte teor: declara como patrimônio imaterial, cultural e intangível do município de Paranaguá
a procissão marítima de Nossa Senhora do Rosário do Rocio. O 17 denomina-se de professor Lorival Merino Cordão a uma rua ou logradouro público de nossa cidade. A 18 institui no âmbito do município de Paranaguá o Dia da Bíblia. O item 19 denomina de Luiz Marcelo Bertollo de Matos a uma rua ou logradouro público de nossa cidade. E o 20 institui o Dia Municipal do Muçulmano no município de Paranaguá. Todas essas matérias já foram votadas já foram discutidas 2 vezes e hoje já estará sendo votada só a votação da redação final dos 5 projetos. A mesa propõe ao plenário que seja votado em bloco a redação final dos 5 projetos, do número 16 ao 20. E, para isso, eu coloco em discussão do plenário a proposição da mesa. Não havendo discussão, coloco em votação a votação da mesa para que as matérias dos itens 16 a 20 da pauta do dia de hoje sejam votadas em bloco. Vereador Tucano. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel. Fangueiro. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias da Neg, Luiz Maranhão, Nilo Monteiro, Sargento Orley, Sandra Dodorinho, Tiago Cutz, Valdecir Lemes Jacaré. Então, aprovado a votação em bloco dos itens 16 a 20. Aprovada a votação em bloco, coloco a matéria que trata dos 5 projetos de lei em discussão e posterior votação. Em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, coloco em votação a votação das matérias. Tucano. Essa aí é a votação em bloco dos itens 16 a 20 da ordem do dia. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel. Carlos Fangueiro. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias da Neg. Luiz Maranhão, Nilo Monteiro, Sargento Orley, Sandra Dodorinho, Tiago Cutz, Valdecir Lemes Jacaré. Então, aprovadas as matérias dos itens 16 a 20 da ordem do dia em bloco, entra em discussão a última matéria da pauta de hoje, que é o requerimento protocolado sobre o número 3.485 de 2019, autoria do vereador Carlos Fangueiro, e trata de algum assunto junto ao DER, Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná. Coloco a solicitação do vereador Fangueiro em discussão pelo plenário. Em discussão, vereador. Para discutir, senhor presidente. Pois não. O requerimento que eu trago a essa casa, eu acho que já foi visualizado por muitas pessoas que passam pelas BRs, né, e verificam a quantidade de ciclistas que são oriundos do esporte, né, que fazem as suas trajetórias entre a praia Curitiba, Paranaguá e assim por diante. Então, há uma certa preocupação quanto à segurança dessas pessoas, porque quando visualizamos esse movimento de caminhão e a quantidade de ciclistas que sobem ou descem a serra, nós não verificamos nenhum cuidado em relação a essas pessoas, através de sinalização, de orientação para os motoristas e para o próprio ciclista. Então, a gente está solicitando aqui, através de requerimento para o DR, para a Ecovia, que seja mais atuante nessa parte de resguardar a vida daqueles, né, que passam todo dia por aquela BR, e nós verificamos que é uma constante o número de ciclistas hoje nas BRs. Então, a gente fica preocupado de ver que o trânsito de caminhão é muito intenso e não tem um cuidado especial para com essas pessoas. O que nós verificamos é uma incidência muito grande de acidentes, de ocorrências negativas que tem contra a própria cidade nossa, porque a nossa rodovia aqui já é um problema. Não tem sinalização nenhuma, de lombada, de nada. Agora, imagine para o ciclista, né,
Então, devemos ter esse cuidado de preservar a vida. São a maior parte jovens que se dedicam a esse esporte e, quando a gente vê, a gente só se detém com a notícia da desgraça e não com a providência que deveria ser tomada. Então, é mais assim o requerimento de alerta, né? É o requerimento que de todos, que talvez já visualizaram isso, e ainda ninguém entrou com essa proposição. Então, nós estamos fazendo isso daí para que, lá de cima, olhem os problemas de Paranaguá, das praias, que são, agora vem temporada de verão aí, vai acentuar ainda mais o movimento de caminhões e de veículos nessas BRs, acumulada com o trânsito desses ciclistas. Então, a gente gostaria que fosse tomado uma atenção, o apoio de todos os vereadores, para que a nossa reivindicação chegasse até esses órgãos, para que pudesse ser tomada providências compatíveis com a necessidade que ora nós expusemos aqui. Muito obrigado. Ainda em discussão, o requerimento do vereador Fangueiro. Não havendo mais vereadores para discutir, coloco a matéria em votação. Vereador Tucano. Só para justificar, senhor presidente, eu parabenizo Vossa Excelência. Eu tenho um filho que faz essa pedalada. É terrível mesmo. Mas se a gente contar com o DINIT, é complicado. A entrada da nossa cidade, aí, então, todos vocês sabem como que está uma nojeira entre a nossa cidade, que dependemos do DINIT. Se a gente depender do DINIT para esse requerimento, acho que nós estamos lascados, viu? Esse pessoal aí vai sofrer muito, porque, infelizmente, o seu requerimento é importante, felizmente é importante, mas a gente, quando vê que a entrada da nossa cidade está dessa forma, e o DINIT, que é responsável por isso, que não libera nada, eu acredito que só por Deus mesmo. Mas vamos pedir a Deus que dê tudo certo. É interessante o seu requerimento e que Deus abençoe, que dê certo, que eles venham assumir essa responsabilidade, principalmente com o nosso povo da nossa cidade. Meu voto é favorável, senhor presidente. Senhor vereador. Adriano Ramos. Justificativa de voto. Presidente, rapidamente, o meu voto é favorável e tem um diferencial no requerimento do professor Carlos Fangueiro que vai ser entregue em mãos, né, professor? Eles vão lá no órgão para poder entregar e criar um fato, né? Porque, infelizmente, esses órgãos não estão atentos aí para as situações das nossas estradas. É uma pena, lamentável. Sou favorável ao requerimento. Ok. Vereador Alex Alves. Vereador Nagel. Fangueiro. Edu. Fábio Santos. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Só para justificar, senhor presidente, Pois não. Estivemos na Assembleia em uma audiência pública de cicloturismo e como foi citado o litoral como uma das vertentes do cicloturismo. E a nossa cobrança foi justamente essa. Se o litoral é tão lembrado para o cicloturismo, por que com projetos de turismo oriundos do Estado não é contemplado aqui as ciclovias aqui, que interligariam todos os municípios aqui do litoral, né? Quem sabe esse pedido chegue agora até as mãos dos responsáveis para que isso saia do papel. Favorável. Muito que bem. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias Daneg. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Pois não. Vereador Carlos Alberto Fangueiro, eu peço e solicito que inclua a PR 508 também, por favor, ok? Não esqueça, se forem lá, cite a PR 508. Alexandre Matinhos. Favorável. Sandra do Dorinho. Tiago Cutz. Valdecir Lemes do Jacaré. Aprovado por unanimidade dos senhores presentes. Figuram na pauta para a próxima sessão o orçamento do município, ou seja, estima a receita e fixa a despesa do município de Paranaguá para o exercício financeiro de 2020, orçamento geral, no valor de R$ 635.621.100,
As próximas sessões vão tratar só sobre o orçamento e as respectivas emendas dos senhores vereadores. A mesa agradece imensamente a todos os vereadores por ter aprovado mais uma ferramenta de proteção às nossas mulheres e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia de amanhã no mesmo horário. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.